Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa realizado pelo TV Justiça, em parceria com a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Leandro Pereira, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. E qual é a estrutura do nosso programa? O bloco 1 é o bloco do tema do dia, onde hoje a gente vai analisar tudo que envolve os recursos trabalhistas. Você foi lá, entrou com a ação, perdeu. Dá para impugnar essa decisão do juiz? Dá para tentar reformar essa decisão do juiz? É o que a gente vai analisar em relação aos recursos trabalhistas. Já o bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, onde eu terei um grande prazer em responder as perguntas enviadas por vocês. E por fim, o bloco 3 é o bloco X da questão. Como que o tema do dia, em especial hoje em recursos trabalhistas, como que isto cai nas provas de exame de ordem e concursos públicos? Então segura um pouquinho, que já no próximo bloco a gente vai começar com o tema do dia, um tema muito interessante, tudo que envolve recursos trabalhistas. Até daqui a pouco. Olá pessoal, é isso aí. Chegamos no bloco 1, tema do dia, tudo que envolve recursos trabalhistas. Se você entrou com uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, perdeu, teve uma sentença desfavorável, o que fazer, qual é a sistemática dos recursos trabalhistas? Bom, num primeiro momento, vale a pena a gente tentar visualizar qual é a ideia, quais são os fundamentos dos recursos trabalhistas. Bom, o grande objetivo de um recurso é a reforma ou a modificação de um julgado. Como assim a reforma ou a modificação de um julgado? Vejam bem, é natural, e um juiz do trabalho, ou um juiz estadual, um juiz federal, um juiz de direito, ele é um ser humano como outro qualquer. E é natural a gente ter falhas, a falibilidade humana. E esse seria um primeiro fundamento da existência dos recursos. Eu entro com a ação, eventualmente lhe proferir uma sentença, e a sentença tem um vício de forma ou um vício de conteúdo, eu tenho o direito de entrar com recurso, pleiteando que o tribunal reforme ou modifique aquela decisão. Um outro fundamento que justifique a existência de um recurso, além da falibilidade humana, é que é natural e é da natureza do ser humano a gente não concordar com não, a gente se insurgir com não. Então, sempre quando a gente tem uma decisão negativa, e isso é importante também para a nossa vida em geral, a gente, de um resultado negativo, a gente poder ter o direito de seguir em frente e reformar essa decisão, esse seria o segundo fundamento da existência de um recurso. E por fim, o terceiro fundamento da existência de um recurso, em especial objeto aqui do nosso tema do dia, recurso trabalhista, é que quem vai julgar um recurso é um órgão colegiado. Vejam bem, a primeira decisão é uma decisão que a gente chama de monocrática. E esta decisão monocrática será reformada por um julgamento colegiado proferido por um tribunal. Tribunal com um relator, um revisor e um terceiro juiz naquela turma. Portanto, esses seriam os grandes fundamentos da existência de um recurso, partindo da premissa, da ideia central de um recurso, que é a reforma ou a modificação do julgado. Muito bem, nós temos uma questão interessante que vale a pena a gente pontuar aqui, que é a seguinte. Imagine que venha uma lei processual, e hoje fala-se muito na efetividade do processo e no acesso à ordem jurídica justa. Ou seja, é público e notório a demora na entrega da prestação jurisdicional, e a gente tem aquela ideia, como resolver esse problema do volume de processos e entregar a prestação jurisdicional de uma forma mais rápida, mais célere. Se vier uma lei processual que limitar a existência de um recurso, ou até mesmo eliminar, não ter a previsão de nenhum recurso, surge uma indagação que já foi cobrada em provas, tanto de exame de ordem quanto de concursos públicos. Esta lei processual, que limita ou não prevê a existência de um recurso, ela será constitucional ou inconstitucional? A resposta dessa indagação é a seguinte:
Se essa lei não trouxer a previsão de um recurso, essa lei será constitucional. Por que a lei será constitucional? Porque esse princípio, famoso princípio do duplo grau de jurisdição, não está previsto expressamente na Constituição em todos os seus artigos. Decorre do que a gente chama de uma interpretação sistemática. Interpretação sistemática e até mesmo teleológica. E o que é isso? É a análise das leis inseridas em um sistema, a análise das regras inseridas em um sistema. Então, se você for ler toda a Constituição Cidadã de 88, você não vai encontrar expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Decorre de uma interpretação, o direito que nós, cidadãos, temos de interpor um recurso pedindo a reforma ou a modificação daquele julgado. Portanto, a ideia e o futuro, podem ter certeza, é a limitação cada vez mais da possibilidade de interposição de recursos. Ok? Continuando o nosso estudo. Quais são as principais características ou peculiaridades dos recursos trabalhistas? A primeira característica representa os prazos recursais uniformes. Nós temos uma uniformidade de prazo em relação a razões e contra-razões de recursos. E qual é o prazo? O prazo regra no processo de trabalho, 8 dias. 8 dias tanto para razões quanto para contra-razões. E há uma previsão disso no artigo 6º da Lei 5584 de 1970. Só que em tudo no direito, toda a regra, naturalmente já temos várias exceções. E muitas vezes existem tantas exceções que a gente chega até a duvidar que aquilo é realmente uma regra mesmo. Vamos analisar as exceções, partindo da premissa que a regra são 8 dias. Vamos lá. Primeira exceção. A primeira exceção, embargos de declaração. Embargos de declaração, prazo de 5 dias. E tem uma questão muito interessante aqui. Será que em embargos de declaração a gente tem contra-razões? É difícil imaginar, porque o grande objetivo dos embargos de declaração é suprir uma omissão, contradição ou obscuridade, que é o que a gente chama de o efeito integrativo dos embargos de declaração. Então, num primeiro momento, a ideia é completar aquela decisão para que a decisão fique, em tese, perfeita, e aí eu possa pedir no tribunal a reforma ou a modificação do julgado. Então, se não pode causar agravame à parte contrária, prejuízo à parte contrária, num primeiro momento, não teríamos contra-razões em embargos de declaração. Todavia, existe uma hipótese clássica consagrada em que o juiz é obrigado a abrir prazo para a parte contrária se manifestar, sob pena de nulidade do julgado. É o que a gente chama de efeito modificativo ou infringente de um recurso. E no caso de efeito modificativo ou infringente de um recurso, como há a possibilidade do magistrado modificar a sua decisão, em especial no caso de omissão, aí sim, aí o juiz é obrigado a intimar a parte contrária para que ela se manifeste, aí nós teremos o prazo de 5 dias, sob pena de nulidade do julgado. Esse é o entendimento do TST na OJ 142 da SDI 1 do TST. O que é OJ 142 da SDI 1 do TST? Significa orientação jurisprudencial 142 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST, que é um órgão que compõe o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Então, esta seria a primeira exceção. Então, aqui eu aconselho você estudar todas estas modificações na CLT, que eu acabei passando para vocês, e também dar uma lida na Instrução Normativa 3 de 93, que traz também esse raciocínio. Ok? Segunda grande atualização de 2010, que envolve o ius postulandi e a sua relação com recursos trabalhistas. Vamos lembrar do que é o ius postulandi e fazer esse diálogo das fontes, esse link. Vamos lá. Pessoal, o ius postulandi
é o direito conferido aos empregados e aos empregadores de postularem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado. O ius postulandi está previsto no artigo 791 da CLT. Lá fala exatamente isso, que os empregados e empregadores poderão postular pessoalmente perante o seu trabalho e acompanharem as suas reclamações até o final. Portanto, a capacidade postulatória, que é privativa de advogado, pelo fato de ela não ser exclusiva e comportar exceções, na Justiça do Trabalho permite tanto aos empregados quanto aos empregadores de postularem sem a necessidade de advogado. Desta forma, o advogado ele é uma figura facultativa na Justiça do Trabalho. A parte pode postular sem a necessidade do patrono do causídico. Muito bem, esse entendimento tranquilo, artigo 791 da CLT. E o próprio Supremo Tribunal Federal se posicionou que o ius postulandi ele é constitucional. Mas a grande controvérsia que nós tínhamos, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, era em relação ao exercício do ius postulandi. Até onde que vai o ius postulandi? Para será só na vara do trabalho, ou alcança os tribunais regionais do trabalho, ou chega até eventualmente ao Tribunal Superior do Trabalho, ou vai até o Superior Tribunal de Justiça em um conflito de competência, ou Supremo Tribunal Federal em relação a um recurso extraordinário. Vamos a esta abordagem. Uma primeira linha de entendimento, e essa primeira linha rapidamente acabou se tornando uma linha pacífica. Qual seja, é a linha na qual, no STJ e no STF, o advogado é indispensável, à luz do artigo 133 da Constituição Federal, que estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça. Dessa forma, nessas instâncias, nesses órgãos de superposição, o advogado ele já era fundamental, já era indispensável. Então aqui rapidamente não se teve mais discussão em relação a isso. Mas a grande controvérsia estava dentro da própria Justiça do Trabalho, que é composta de 3 graus de jurisdição: TST, os TRTs e as varas do trabalho. Uma posição que vinha prevalecendo era a posição de que, como o artigo 791 da CLT fala até o final, seria até o final da Justiça do Trabalho. E, portanto, até o TST seria possível o exercício recursal do ius postulandi, abrangendo o recurso ordinário, o recurso de revista e até, eventualmente, os embargos no TST. Mas a 4ª turma do TST já vinha se posicionando no sentido de que, no âmbito do TST, o advogado é fundamental. Porque no âmbito do TST não é possível mais o reexame de fatos e provas. Só sobe matéria de direito ao Tribunal Superior do Trabalho. Dessa forma, a discussão foi a seguinte: será que no TST, em que se discute apenas a questão jurídica, o empregado ou empregador pode estar sem a presença do advogado, que é uma pessoa preparada para debater a parte jurídica, a matéria de direito? Nessa linha de raciocínio, tivemos uma importante decisão no dia 13 de outubro de 2009. Nesse dia, ficou decidido que o ius postulandi não era mais possível no âmbito do TST, sendo o advogado indispensável. E a fundamentação até foi pautada na súmula 126 do TST, na qual, tanto no recurso de revista quanto nos embargos no TST, por serem recursos trabalhistas de natureza extraordinária, em que não é possível o reexame de fatos e provas, lá a presença do patrono indispensável. E para corroborar esse entendimento, em abril de 2010, foi editada a súmula 425 do TST. É a súmula mais recente do Tribunal Superior do Trabalho e ele estabelece com todas as letras que o ius postulandi limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, vírgula, não alcançando a ação incisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST.
Portanto, foi feito um verdadeiro divisor de águas, qual seja, nas varas do trabalho e nos TRTs, a presença do advogado ela é facultativa, sendo possível o exercício do ius postulandi. De outra sorte, no âmbito do TST, a presença do advogado ele é indispensável, porque lá apenas matéria de direito ela é debatida. Mas veja, pessoal, esta súmula já vem trazendo uma certa controvérsia. Porque veja o seguinte, a primeira parte da súmula não há nenhuma discussão, que o ius postulandi, ele limita-se às varas do trabalho e aos TRTs. Portanto, a interpretação aqui a contrário ao senso é que na seara do TST o advogado é indispensável. Ok, até aqui não há problema. Mas depois da vírgula, nós temos uma redação que comporta uma dupla interpretação. Quando fala vírgula, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST, vem surgindo duas linhas de entendimento. Quais sejam? Uma primeira linha, falando que qualquer ação rescisória, qualquer ação cautelar e qualquer mandado de segurança já haveria necessidade de advogado. Porque a súmula fala não alcançando, traz essas três ações e depois recursos de competência do TST. Então a competência do TST seria limitada só aos recursos. E estas ações já haveria necessidade de advogado. Ainda, por exemplo, se a ação rescisória fosse ajuizada no TRT, o mandado de segurança fosse impetrado no TRT, lá já haveria necessidade de advogado. Então esta é uma primeira linha de entendimento. Já a segunda linha de entendimento não. Fala que realmente foi feito este divisor de águas. Ou seja, até o TRT, e se o julgamento for feito pelo TRT, não haverá necessidade de advogado. Já se o julgamento for feito pelo TST, aí sim haverá necessidade de advogado. Olha, se eventualmente isso for cobrado no exame de ordem, qual é a dica que eu dou, embora o tema não seja pacífico? Adote esse divisor de águas. Até o TRT, julgamento pelo TRT, não precisa de advogado. Já em relação ao TST, haverá necessidade sim de advogado, até com base na conhecida decisão do dia 13 de outubro de 2009. É o conselho que eu dou para você enfrentar as recentes provas de exame de ordem, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Outro tema que vem sendo objeto de muito debate, muita discussão, nesta linha que eu passei para vocês, de efetividade do processo, combate à demora na entrega da prestação jurisdicional, é a questão da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que é uma importante regra do processo de trabalho, prevista no artigo 799, parágrafo 2º da CLT, 893, parágrafo 1º da CLT e súmula 214 do TST. Ah, mas professor, como que é essa sistemática da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias? Lembrando, decisão interlocutória, segundo o próprio artigo 162, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, é o ato do juiz que, no curso do processo, resolve questão incidente. Nós temos grandes exemplos de decisões interlocutórias, inclusive na Justiça do Trabalho. E eu peço a gentileza para você memorizar esses dois exemplos. A liminar e a decisão do juiz que acolhe uma exceção de incompetência relativa. Então, qual é a sistemática recursal aqui? Em havendo uma decisão interlocutória, não é cabível a interposição de recurso imediato ou direto. Veja que em nenhum momento a CLT fala que não cabe recurso. Não cabe recurso imediato ou direto. O que a parte tem que fazer na prática? Faz o protesto nos autos, ou protesto na ata, pede a consignação na ata de audiência,
aguarda a decisão definitiva e no recurso da decisão definitiva, a parte vai impugnar tanto a decisão definitiva quanto a própria decisão interlocutória. É o que diz a CLT, meus amigos. A CLT fala que, em havendo uma decisão interlocutória, somente será possível a apreciação do seu merecimento em recurso da decisão definitiva. Dessa forma, tem uma decisão interlocutória, a gente faz o protesto nos autos, aguarda a decisão definitiva e no recurso da decisão definitiva, que ele é chamado de imediato ou indireto, eu consigo impugnar aquela decisão interlocutória. Muito bem. Mas essa linha de raciocínio é importante porque a grande vantagem desta sistemática é justamente a celeridade processual. Porque, por exemplo, comparando com o processo civil, lá em havendo uma decisão interlocutória, a regra é o cabimento do agravo retido, que fica hibernando nos autos, e ele é julgado por ocasião do julgamento da apelação, e o agravo de instrumento ele é cabível em situações excepcionais. Como no processo do trabalho não há figura do agravo retido e o agravo de instrumento ele serve para destrancar recurso, a sistemática ela é em prol da própria efetividade do processo. E isto vem sendo debatido, inclusive agora, na elaboração e aprovação do novo Código de Processo Civil. Porque é uma vertente muito forte com o objetivo de eliminar o agravo de instrumento do processo civil. E a inspiração é justamente essa grande característica do processo do trabalho, qual seja a da irrecorribilidade imediata ou direta das decisões interlocutórias. Fique muito atento a esta característica, porque ela está realmente na ordem do dia, e o processo civil vem se inspirando nisso, com toda essa fundamentação que eu acabei passando para vocês. É isso, pessoal. Com isso nós terminamos o nosso bloco 1, o bloco tema do dia, no qual analisamos as questões atuais e polêmicas dos recursos trabalhistas, principalmente visando a sua preparação e aprovação no exame de ordem. Segura um pouquinho que no próximo bloco responderemos as 5 dúvidas dos candidatos de todo o Brasil. Até daqui a pouco. Meus amigos, iniciaremos agora o nosso bloco 2, o bloco Pergunte ao Professor. Participe do nosso programa, mande e-mail para provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Teremos um grande prazer em responder às suas dúvidas. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta e a resposta vem na sequência. Qual é ela? Professor Leone, uma das principais novidades na Justiça do Trabalho é a exigência do depósito recursal no agravo de instrumento. Você poderia explicar um pouco essa atualização? Excelente pergunta. Essa pergunta, como foi debatido no nosso primeiro bloco, o bloco tema do dia, realmente foi o grande assunto de 2010 em processo de trabalho e esta é a nossa grande preocupação. Realmente, se o tema do dia são os aspectos atuais e polêmicos dos recursos trabalhistas, o grande foco desse nosso programa é o depósito recursal em agravo de instrumento. Como eu disse, foi a principal novidade de 2010 em processo do trabalho. Lembrando qual foi essa novidade. A Lei 12.275, de 29 de junho de 2010, alterou a redação do inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 897 da CLT, incluiu o parágrafo 7º ao artigo 899 da CLT, trazendo esta famosa figura do depósito recursal em agravo de instrumento, correspondente a 50% do valor do depósito do recurso a ser destrancado. O objetivo desta atualização foi realmente evitar a interposição protelatória de agravo de instrumento, que tem, em tese, uma função secundária na Justiça do Trabalho, qual seja, de destrancar recurso. É o recurso cabível, à luz do artigo 897, a linha B da CLT, é o recurso cabível
contra despacho denegatório do segmento de recurso no juízo ACO. Explicando melhor, no primeiro juízo de admissibilidade recursal, chamado de juízo ACO, o juiz, ao analisar os pressupostos recursais, tanto objetivos quanto subjetivos, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, se ele denegar seguimento ao recurso, o recurso cabível para dar seguimento a esse recurso é o agravo de instrumento, que até a atualização era um recurso isento de depósito recursal, o que levou uma interposição protelatória de agravos de instrumento, o que vem prejudicando em muito a efetividade do processo, o que vem contribuindo para uma demora na entrega da prestação jurisdicional. Lembrando que as verbas trabalhistas têm natureza alimentar, o que demonstra um caráter urgencial, e o trabalhador ele é chamado de hipossuficiente, que é a parte mais fraca. Então, realmente, há um esforço do legislador, da jurisprudência, dos doutrinadores estudiosos do direito em reformas em prol de efetividade do processo, que é o que a gente chama de acesso justo, real e efetivo ao judiciário trabalhista. E esta novidade vem contribuindo em muito para isso. Vem contribuindo para realmente se evitar uma interposição desarrazoada de agravo de instrumento. Então, agora, em tese, a empresa, que normalmente a maioria dos recursos são da empresa, ela vai ter que pensar duas vezes antes de interpor o agravo de instrumento, porque ela vai ter que recolher 50% do valor depósito do recurso a ser destrancado. Mas, como disse no primeiro bloco, duas questões polêmicas também foram resolvidas nesse viés. Houve uma solução de questões polêmicas que vinha realmente causando uma dúvida. Quais eram essas questões polêmicas? Primeira questão da natureza jurídica. E a natureza jurídica foi definida como efetivamente de um depósito recursal, porque objetiva realmente a garantia do juízo para uma futura execução por quantia a ser promovida pelo empregado exequente. Alguns entendiam que tinha natureza jurídica de taxa recursal, mas não realmente prevaleceu o entendimento em prol de ser um depósito recursal efetivamente. E a segunda dúvida é a seguinte: se o juízo já estiver garantido, o TST pacificou o entendimento na Instrução Normativa 3 de 2003 que não haverá necessidade do depósito recursal, porque o juízo ele já está garantido. É isso, pessoal. Sobre o depósito recursal em agravo de instrumento, fique atento, principalmente você que se prepara para as provas de exame de ordem. É um dos temas mais importantes, mais atuais e também mais polêmicos do processo do trabalho. Legal? Pensamento positivo, ânimo firme. Vamos à nossa próxima pergunta. Professor Leone, como é exercido o jus postulandi em grau recursal na Justiça do Trabalho? Olha, essa também é uma questão importantíssima e fundamental. Abordamos isso no bloco 1 e também vamos abordar isso agora no bloco 2, pela importância do tema. Eu sempre digo nas minhas aulas que em 2010 esse foi o segundo grande tema de processo do trabalho, principalmente por causa de uma decisão que nós tivemos em 2009 que acabou refletindo em 2010. Vamos abordar e responder de uma forma completa para solucionar qualquer tipo de dúvida. O que é o ius postulandi? Lembrando, no processo civil, temos três grandes capacidades. Quais sejam? A capacidade de ser parte, a capacidade processual ou para estar em juízo ou legitimácio ad processo e a capacidade postulatória. A capacidade de ser parte é a aptidão para figurar no processo como autor ou como réu. Já a capacidade processual ou para estar em juízo é a aptidão para praticar atos processuais. E, por fim, a capacidade postulatória é a aptidão para postular em juízo. Lembrando que a capacidade postulatória ela é privativa de advogado, segundo o próprio artigo 1º do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. Mas veja, se a capacidade postulatória é privativa, interpretação a contrário senso ela não é exclusiva. Portanto, em alguns momentos, a própria parte ela pode postular em juízo sem a necessidade
de advogado. E um dos grandes exemplos é o ius postulandi na Justiça do Trabalho. O que é, portanto, o ius postulandi? A gente já sabe que é uma das exceções da capacidade postulatória privativa do advogado, sendo o direito conferido aos empregados e aos empregadores de postularem pessoalmente perante o seu trabalho sem a necessidade de advogado. Dessa forma, a figura do advogado ela é facultativa na Justiça do Trabalho. Muito bem, esse é o ius postulandi previsto no artigo 791 da CLT. Agora, o que sempre gerou muita polêmica, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, era o seguinte: até onde que vai o exercício do ius postulandi e quando haverá necessidade de advogado? E com base nessa decisão, do dia 3 de outubro de 2009, e com a edição da recente súmula 425 do TST, a questão ela foi pacificada. No seguinte sentido, a súmula fala que o ius postulandi limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, não alcançando a ação incisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Portanto, houve um verdadeiro divisor de águas. Até o TRT, o ius postulandi, no que concerne ao seu exercício, podendo ser utilizado ou a parte podendo postular e movimentar a máquina jurisdicional sem a necessidade de advogado. Já no âmbito do TST, o advogado ele é indispensável, por alguns grandes fundamentos. Primeiro, que o artigo 133 da Constituição fala que o advogado é indispensável à administração da Justiça. E também, no âmbito do TST, não é possível mais a rediscussão de fatos e provas. Apenas matéria de direito pode ser debatida no Tribunal Superior do Trabalho. E tendo em vista o fato do recurso de revista e dos embargos no TST serem recursos trabalhistas de natureza extraordinária, nos quais apenas poderá ser ventilada a matéria de direito, o próprio TST, por bem, a meu ver, data máxima vênia, uma atualização salutar, lá no TST o advogado ele é indispensável, porque tem estudo para isso, tem preparo técnico para discutir juridicamente. Legal? Fique atento ao ius postulandi e seu exercício em grau recursal, leia o artigo 791 da CLT e interpretação sistemático-teleológica com a súmula 425 do TST. Avançando, próxima pergunta. Professor Leone, o empregador pode ser isento de preparo na Justiça do Trabalho? Olha, esse também é um importante aspecto atual e polêmico dos recursos trabalhistas. Veja bem, até então, nós sempre trabalhamos com o benefício da justiça gratuita em favor dos empregados. E o benefício da justiça gratuita, ele está previsto no artigo 790, parágrafo 3º da CLT, que traz como um dos critérios para a concessão do benefício o recebimento do salário, igual ou inferior a 2 salários mínimos ou salário maior, desde que não tenha condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Então daí a gente chegou na seguinte conclusão: como empregador não recebe salário, em tese e em uma interpretação literal desse dispositivo, empregador não tem direito ao benefício da justiça gratuita. Então, uma primeira resposta a essa indagação, uma visão tradicional da matéria, é que empregador não é isento. Mas hoje se estuda muito a questão da interpretação, tanto do direito do trabalho quanto do direito processual do trabalho, à luz do direito constitucional e dos direitos fundamentais. Hoje nós interpretamos os ramos jurídicos à luz da Constituição, sendo que parcela da doutrina já vem ventilando a ideia de direito processual do trabalho constitucional e direito do trabalho constitucional. E assim, analisando o artigo 5º, inciso 74 da Constituição, temos lá um importante dispositivo em prol de uma modernização do entendimento. O que aduz esse dispositivo legal? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos. O inciso 74 do artigo 5º fala aos que comprovarem, não diferenciando polo ativo e polo passivo. Desta forma, na interpretação do artigo 790, parágrafo 3º da CLT, à luz do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Cidadã de 88, nós tivemos uma mudança de entendimento, uma modernização em prol, inclusive, dos direitos fundamentais. Nessa linha, a isenção de custas ficou mais tranquila ao empregador. A gente partiu da premissa que o benefício da justiça gratuita poderia ser concedido ao empregador e a parte da isenção de custas, num primeiro momento, não houve nenhum tipo de problema. Já em relação ao depósito recursal, nós ainda temos uma discussão. Porque o depósito recursal, lembrando, ele serve para a garantia do juízo em favor do empregado. É o princípio da proteção temperada no processo do trabalho. E aqui nós temos duas linhas de entendimento. A primeira, sustentando que é possível a isenção de preparo de uma forma completa ao empregador, abrangendo custas e depósito recursal, até porque tivemos o advento recente da Lei Complementar 132 de 2009, que regulamentou a Defensoria Pública da União e incluiu o inciso 7 ao artigo 3º da Lei 1060 de 1950, trazendo a abrangência de depósitos legais na concessão do benefício da justiça gratuita. Ao revés, uma segunda linha de entendimento falando que não. Que a isenção de custas, ok, mas a isenção de depósito recursal não é possível porque o depósito recursal serve para a garantia do juízo. E para a aplicação subsidiária de uma norma de direito processual ou material, nós temos que ter o preenchimento de dois requisitos cumulativos. Quais sejam? Lacuna na CLT. Até então a gente pode visualizar uma lacuna na CLT. E um segundo requisito, a compatibilidade de princípios e regras. Então, nessa linha de entendimento, essa compatibilidade de princípios e regras não haveria na aplicação subsidiária dessa reforma da Lei 1060 de 1950. Acredito que é uma questão para ser cobrada na segunda fase, porque ela é polêmica. Legal? Avançando, próxima questão, vamos lá? Professor, explique os efeitos devolutivo e suspensivo no processo trabalhista. Aqui também nós temos um ponto que é fundamental no estudo de recursos trabalhistas. E ele continua sendo um grande tema atual e polêmico. Por quê? Temos um artigo, que é o artigo 799, caput da CLT, que fala que os recursos trabalhistas, em regra, eles são dotados apenas do efeito devolutivo. E qual o impacto que isso tem? Será possível a extração da carta de sentença e o início da execução provisória que vai até a penhora. A ideia do efeito devolutivo, do tantum devolutum quanto apelatum, é que o recurso devolve ao tribunal conhecimento da matéria impugnada. E se, em regra, os recursos trabalhistas são dotados apenas do efeito devolutivo, o advogado do empregado, ou o próprio empregado no postulante, ele pode extrair a carta de sentença, que é um conjunto de documentos, iniciar a execução provisória, que vai até a penhora. Essa é a redação do artigo 899, caput da CLT. Todavia, o próprio TST, ele já se posicionou que há a possibilidade do pleito do efeito suspensivo para evitar a execução provisória. E nessa linha de raciocínio, temos o que aduz a parte final do inciso 1 da súmula 414 do TST, que fala que a ação cautelar é o meio próprio para a obtenção do efeito suspensivo nos recursos trabalhistas. Então, você que está se preparando para as provas, preste atenção nisso para você não ter nenhuma dúvida na hora de resolver as perguntas. A regra é apenas o efeito devolutivo. Possibilidade de execução provisória que vai até a penhora. Todavia, há a possibilidade do efeito suspensivo mediante ação cautelar. E por ser uma tutela de urgência, haverá necessidade do preenchimento do fumus boniuris e do periculo in mora. Legal? Vamos à próxima pergunta. Professor, cabe recurso da decisão interlocutória na Justiça do Trabalho?
Veja, como nós abordamos isso no bloco 1, e aqui a gente vai reiterar, porque é um dos pontos que você deve prestar muita atenção no estudo de recursos trabalhistas. Hoje, como eu disse, a ideia é o combate à demora na entrega da prestação jurisdicional. É um direito fundamental a celeridade processual e a razoável duração do processo. Inclusive, isso está no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que foi ratificada pela República Federativa do Brasil. Nessa linha de raciocínio, há um esforço conjunto do legislador, dos operadores estudiosos do direito, em prol de uma efetividade do processo. Reformas na legislação processual. Só que há uma grande característica do processo do trabalho que contribui muito para a efetividade do processo do trabalho. E o processo civil vem se inspirando nessa característica, qual seja, da regra da irrecorribilidade imediata ou direta das decisões interlocutórias. É uma característica prevista no artigo 799, parágrafo 2º da CLT, no artigo 893, parágrafo 1º também da CLT, e na súmula 214 do TST. Mas perceba o seguinte, em nenhum momento a CLT fala que não cabe recurso contra a decisão interlocutória. Não é cabível recurso imediato ou direto contra a decisão interlocutória. Como assim? Em havendo uma decisão interlocutória, que é o ato do juiz que no curso do processo resolve uma questão incidente, não é cabível, em regra, uma impugnação imediata. Na prática, a parte faz o protesto nos autos, evita qualquer tipo de preclusão à luz do artigo 795 da CLT, aguarda a decisão definitiva e no recurso da decisão definitiva, a parte vai impugnar não só essa decisão definitiva, como também a decisão interlocutória. Isto é o que a doutrina chama de cabimento de recurso mediato ou indireto contra a decisão interlocutória. Repetindo, não cabe recurso imediato ou direto, mas é cabível recurso mediato ou indireto. Ou seja, para ficar ainda mais claro, somente será admitida a apreciação do merecimento de uma decisão interlocutória em recurso da decisão definitiva. É assim que diz tanto a consolidação das leis do trabalho, quanto o próprio Tribunal Superior do Trabalho. E o anteprojeto, o projeto do novo Código de Processo Civil, coordenado pelo ministro Luiz Fux, ele vem se inspirando nessa linha. E há lá uma linha forte de entendimento da eliminação do agravo de instrumento no processo civil. Portanto, fique atento a esta grande característica do processo do trabalho no âmbito dos recursos trabalhistas. É isso, queridos telespectadores. Terminamos o nosso bloco 2, Pergunte ao Professor. Segura um pouquinho, que vem vindo o nosso terceiro e último bloco, que é o bloco X da questão. Vamos ver como esse tema do dia vem caindo nas provas de exame de ordem. Até daqui a pouco. É isso, pessoal. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, o bloco X da questão. Analisaremos como o tema do dia vem sendo cobrado no exame de ordem. E qual será a sistemática aqui da correção e análise dessas questões. Analisaremos alternativa por alternativa, dizendo o porquê que a alternativa está correta ou incorreta, ok? E essas questões são bem recentes, fique atento para você não ter qualquer tipo de problema na hora de você fazer a sua prova. Legal? Vamos lá. Primeira questão caiu no exame 2010.2. Foi a primeira prova Fundação Getúlio Vargas, 2010. Veja a sistemática e como eles vêm cobrando já a questão de atualizações. Pedro ajuizou a ação em face de seu empregador, objetivando a satisfação dos pedidos de horas extraordinárias, suas integrações e consectárias, que são os reflexos, né? O seu pedido foi julgado improcedente. Então veja que até aqui nós temos Pedro como reclamante, ele entrou com essa sua ação, a reclamação trabalhista, e o seu pedido foi julgado improcedente.
Por ser uma sentença, recorre ordinariamente, que é o recurso ordinário, pretendendo a substituição da decisão por outra de diverso teor, tempestivamente. Até aqui, ok, interposição de RO. Na análise da primeira admissibilidade recursal, há um equívoco e se nega, seguindo ao recurso por intempestivo. Avançando, desta decisão, tempestivamente, se interpõe o recurso de agravo por instrumento, que tem seu conhecimento negado pelo Tribunal Regional por ausência do depósito recursal referente à metade do valor do recurso principal que se pretendia destrancar nos termos do artigo 899, parágrafo 7º da Consolidação das Leis do Trabalho. Veja como eles cobraram a importante atualização de 2010 que nós trabalhamos no nosso programa de hoje, que é a questão do depósito recursal em agravo de instrumento, correspondente a 50% do valor do depósito do recurso a ser destrancado. Só que aqui eu sempre falo nas minhas aulas, tinha maldade no coração da banca. Eles acabaram botando a atualização, só que de uma forma invertida. Porque o recurso nesse caso, que foi trancado, era do empregado. E segundo a súmula 161 do TST, o depósito recursal somente será exigido do empregador havendo condenação em pecúnia. Portanto, se o recurso a ser destrancado era do empregado, não haveria a necessidade do depósito recursal. Vamos ver as alternativas? Vamos lá. Alternativa A. Ela está correta, uma vez que o referido artigo afirma que nos casos de interposição do recurso de agravo por instrumento, é necessária a comprovação do depósito recursal de 50% do valor do depósito referente ao recurso que se pretende dar seguimento. Esta alternativa está incorreta. Muita gente colocou esta questão trabalhando a atualização, mas como eu disse, por ser um recurso a ser destrancado interposto pelo empregado, não haverá necessidade do depósito recursal, ok? Alternativa B. Ela está correta, uma vez que o preparo é requisito de admissibilidade recursal e por isso não pode estar ausente sob pena de não conhecimento do recurso. Esta alternativa também está incorreta. Essa alternativa é um pouco mais fraca porque ela nem fala da questão da atualização. Antes, não havia necessidade do depósito recursal em agravo de instrumento. Alternativa C. Alternativa C, ela está equivocada, pois em que pese haver a necessidade do preparo para interposição do recurso de agravo por instrumento, no problema acima, o pedido foi julgado improcedente, sendo recorrente o autor, portanto, dispensável preparo no que se refere a depósito recursal. Esta alternativa está correta, pessoal. Alternativa C. Tome cuidado com isso. Temos a importante atualização do depósito recursal em agravo de instrumento, mas a gente não pode esquecer uma premissa básica, qual seja que o depósito recursal somente será exigido do empregador havendo condenação em pecúnia. Isso está nos parágrafos do artigo 899 da CLT e na súmula 161 do TST. Não faz sentido o empregado fazer o depósito recursal, porque foi uma garantia criada em favor dele, princípio da proteção temperada no processo do trabalho. E por fim, a alternativa D fala o seguinte: ela está equivocada, pois o recurso de agravo por instrumento, na esfera laboral, é o único, juntamente com os embargos por declaração, que não necessita de preparo para a sua interposição. Esta alternativa está incorreta. Incorreta porque com a atualização, hoje há necessidade do depósito recursal em agravo de instrumento. Legal? Próxima questão. Uma questão também recente, foi cobrada no exame 2010.2, Fundação Getúlio Vargas. Uma questão doutrinária envolvendo pressupostos recursais. Vamos lá. Analise a alternativa que apresente requisitos intrínsecos genéricos de admissibilidade
recursal. Aqui eu vou dar uma explicação e naturalmente a gente vai analisar alternativa por alternativa, mas os pressupostos recursais, também chamados de requisitos de admissibilidade recursal, são aqueles que deverão ser preenchidos pelo recorrente para que o recurso seja conhecido. E qual é a classificação dos pressupostos? Temos os pressupostos recursais objetivos, também chamados de extrínsecos, que dizem respeito a aspectos externos da decisão recorrida, e os pressupostos recursais subjetivos ou intrínsecos, que dizem respeito a aspectos internos da decisão recorrida. Quais são os pressupostos recursais objetivos ou extrínsecos? Previsão legal, adequação, tempestividade, preparo e regularidade de representação. E quais são os pressupostos recursais subjetivos ou intrínsecos? Capacidade, legitimidade e interesse. Com essa explicação, aqui a banca está perguntando nessa questão os requisitos intrínsecos genéricos de admissibilidade recursal. Requisitos intrínsecos, também chamados de subjetivos. Vamos ver? Alternativa A: capacidade, legitimidade e interesse. Esta alternativa está correta. Já é a alternativa A. Capacidade, legitimidade e interesse são os pressupostos recursais subjetivos ou intrínsecos. Alternativa B: preparo, interesse e representação processual. Essa alternativa está errada, porque nós temos já aqui de plano o preparo, que é um pressuposto recursal objetivo. E aí a alternativa por si só, ela já estaria errada. Alternativa C: representação processual, preparo e tempestividade. Esta alternativa está incorreta também, porque só temos pressupostos objetivos. E por fim, a alternativa D: legitimidade, tempestividade e preparo. Esta alternativa também está incorreta. Ela está incorreta porque tanto a legitimidade é um pressuposto subjetivo, ok, mas a tempestividade e o preparo são pressupostos objetivos e, portanto, a alternativa D também está correta. É isso, pessoal. Com isso terminamos mais um programa Prova Final. Um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a Rede Ensino Luiz Flávio Gomes. Agradeço a atenção, sempre um prazer conversar com vocês. E eu sempre termino falando: paciência, perseverança, pensamento positivo, ânimo firme, fé inabalável em Deus e confiança em seu potencial. Assim você vai chegar lá e conseguir os seus objetivos. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.